Meus amigos, estou aqui no lago, à beira de um lago aqui, estava observando como Deus ele faz as coisas de um modo perfeito, ensina seus princípios e valores de uma maneira tão graciosa. Se a gente parar para perceber, a gente percebe muita coisa que Deus nos ensina, né? Que Deus nos mostra. Que seu Espírito ele fala conosco através da sua sabedoria. Da sua sabedoria tão sua sabedoria tão extensa que atravessa o cosmos, o espaço e assim transcende a nossa dimensão. Mas eu quero falar aqui de algo que às vezes uma coisa que eu tenho meditado muito e tenho visto muito é a questão de como identificar o falso profeta. Olha, é uma coisa que é um debate, é um assunto que tem gerado muito debate, que eu cansei de ver isso. Dos meus, se eu não me engano, dos meus 15, 17 anos aí, 18 anos aí sendo cristão, quase 20 anos aí na caminhada com Cristo, eu tenho ouvido muito isso. Dessa questão de que quando a pessoa, ela joga, ela diz ali uma palavra, ou seja, ela dá ali uma profecia e quando essa profecia ela não acontece, essa pessoa é taxada de falso profeta. Pessoal, eu vou dizer aqui que eu também não vou negar que existem também falsos profetas, né? Mas o falso profeta, desculpe, o profeta não é necessariamente uma pessoa que errou, que fez uma profecia, né, deu aqui uma profecia, entregou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. Não necessariamente ele não é um falso profeta. Muitas das vezes aquele irmãozinho ele fala ali impulsionado pelas suas emoções ali, ele fala ali no calor da emoção. E às vezes ele fala coisa que ele fala, às vezes ele vai falar uma palavra do coração dele, algo que vem unicamente das suas emoções e não tem nada de Deus. Mas ele pode ter um bom caráter, ele pode ser uma pessoa. Eu já conheci muitos homens e mulheres de Deus mesmo, bom caráter, pessoas, gente fina pra caramba, né? E fiéis mesmo, errarem, né? Entregarem palavras, né? Falarem palavras que vêm unicamente da força das emoções, do ímpeto da emoção daquele momento, né? Mas eu vou te dar aqui um exemplo na Bíblia do que é um falso profeta. Como identificar um falso profeta? Falso profeta, eu vou dar um exemplo aqui, que Balaão, qual foi a única profecia que Balaão ele errou? Nenhuma. Balaão ele acertou todas. Por quê? Porque quando ele foi pago, né, para entregar a profecia contra o povo de Israel, e quando ele chegou naquele monte ali, que eu não recordo aqui o nome, e foi entregar profecias de maldição, Deus a transformou em bênçãos. E tudo que ele falou ali ocorreu com Israel. Ele não errou uma profecia sequer, mas só que tem um detalhe. Balaão era mau caráter, né? Balaão ele era mau caráter. Ele tanto vendia as suas profecias, ele pegava um dinheirinho, como eu falei agora há pouco, como ele também ensinava, né? Ele ensinava as mulheres ali daquele povo ali que eu não recordo, que não sei se é de Moabe, ele ensinava as mulheres a perverter os homens de Israel. Então, o diferencial está aí entre o verdadeiro e o falso profeta. E na verdade, como diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo ele julga, na verdade o que está sujeito ao Espírito Santo é o espírito do profeta, não a profecia. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. O que ele quis dizer que essa questão de espírito? O espírito é o caráter. O diferencial entre o verdadeiro e o falso profeta é o caráter, a procedência da pessoa, né? Está no caráter, está nas atitudes, né? Está na conduta dele. Esse é o diferencial entre o verdadeiro e o falso profeta. E tem também, eu não vou aqui também dizer que todo falso profeta é aquele que
Eu não vou dizer aqui também que todo... Eu não vou aliás, eu não vou aqui também negar que existem também aqueles profetas aproveitadores, né? Porque tem aqueles também, aqueles falsos profetas que ele quer só enganar, né? Que ele, vamos dizer assim, ele pode até acertar as profecias. E tem aqueles também que erram as profecias. E tem muito falso profeta por aí também que é mentiroso, é mau caráter. Ele tanto é mau caráter como ele também erra nas profecias dele, só engana. Existe essa classe aí também, né? Mas nem todos que erram profecias, que falam ali palavras, que falam ali, que entrega ali a profecia, que essa profecia não acontece, são pessoas de mau caráter, de má índole. Muitos irmãos são de boa índole, mas pelo calor da emoção, né, pelo ímpeto da emoção, ele acaba muitas das vezes falando algo de si mesmo, falando algo das suas próprias emoções, do seu achismo muitas das vezes, e acaba errando. Mas o falso profeta não é necessariamente a pessoa que erra a profecia, mas sim o falso profeta é aquele que é mau caráter, aquele que é corrupto. Então nós devemos tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Também, mas vão me perguntar assim, irmão, mas lá no Antigo Testamento fala que Moisés falou que se aquele profeta que disser aquilo ali, que falar, que entregar uma profecia, essa profecia não acontecer, ter que apedrejar ele, mas isso era o Antigo Testamento, lá não tinha conversa. No Antigo Testamento era assim, se pau era pedra, é pedra, ele não levava em consideração nada. Só que nós estamos na nova aliança, né? Em que o amor de Cristo, ele tem a sua flexibilidade, ele tem a sua flexibilidade em algumas partes, mas não da justiça divina, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então, meus amados, resumindo aqui tudo, o falso profeta é aquele que tem toda aquela pessoa que tem uma má índole, que não tem uma boa índole, que tem um mau caráter. Os ensinos dele são falsos. O diferencial do falso profeta é esse, que o falso profeta, ele ensina heresias. Vamos dizer assim, a sua máscara cai no momento em que você observa a forma como ele ensina, né, as escrituras. Vamos dizer assim, é na forma como ele ensina. Que tudo que ele fala, tudo que ele ensina não tem base bíblica nenhuma. E cria heresias, cria sistemas e dogmas que não tem nada a ver, que só escravizam muitos irmãos da fé. E é isso, o falso profeta é esse. O falso profeta, você conhece ele só pelos ensinos. Esse é o diferencial. Então é desses que nós devemos ter muito cuidado, tá? Então um abraço a todos aí e uma boa semana.